A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, maravilhosa e gloriosa. Estamos trabalhando no livro de José, sua história que tem muito a nos ensinar. Terminamos o capítulo 37 e vamos falar no 38. Só que o do 38 fala do irmão de José, Judá. É o quarto filho de Jacó. Então, enquanto José estava no Egito, aí tem essa passagem muito interessante. Gênesis 38, do 1 ao 13. Esse capítulo é um pouco extenso, vamos terminar amanhã. Quando o tema está lá em Lucas 18, 19. Só Deus é bom e mais ninguém. Foi exatamente o que Jesus disse ao jovem rico. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um do homem, Irã, que era da cidade de Adulão. Judá se separou, era casado, tinha família, um irmão de José, o quarto irmão, e foi para outra cidade. Ali Judá ficou conhecido. A filha de um cananeu chamada Sua, Judá casou-se com ela. Ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava com Quizebe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. Veja que ele teve 3 filhos. Aí o mais velho ele casou com uma mulher chamada Tamar. O seu Deus não gostava da vida perversa de levava e por isso o matou. Veja que tinha uma vida perversa. Era o primeiro filho de Judá, neto de Jacó, quer dizer, sobrinho de José. Vinha de uma família ruim, né? Porque Judá, com seus irmãos, vendeu José. E agora o seu filho era perverso e Deus matou. O que se planta, se colhe. O primeiro filho de Judá, o quarto homem de Jacó, Deus matou porque não gostou da perversidade dele. Veja que eu coloquei o tema bom, só Deus é bom e mais ninguém. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que seu irmão tenha descendentes por meio de você. Veja que ele tinha morrido, o filho mais velho dele, aí ele mandou o outro filho ficar com a viúva, porque na época, se ele ficasse com a viúva, o filho não seria dele, seria do primeiro irmão. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, pois cada vez que tinha relações com a viúva, seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para seu irmão não tivesse descendente por meio dele. Que família ruim, né? Que família perversa. Enquanto isso, ela sofria. Ela ficou viúva do primeiro marido, Tamar. Agora, o segundo, que era seu irmão, deixava o esperma cair fora. Mas era uma descendência de uma família má, porque os irmãos de José não tinham caráter. José, para ser uma pessoa, por ser um jovem tão brindado, tão abençoado por Deus. Por quê? Porque seus irmãos não valiam nada. E agora seu sobrinho do mesmo jeito. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. O segundo filho aqui de Jacó, né? Judá, tem os seus 2 filhos mortos. O primeiro, depois o segundo morreu, tudo por perversidade. Mas isso já era o quê? Descendência da família. A importância de você ser bom, ser boa. A importância da gente lutar para ser novas criaturas na presença de Deus. Porque a descendência vem com as raízes, vem com o sangue. Não é verdade? Então Judá disse a Tamar, sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva.
até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim também, Tamar foi morar na casa do pai dela. Veja que ele mandou Tamar ir embora, para esperar o terceiro filho dele ficar adulto. Claro que não ia dar tempo. Tem pessoas que subestimam a gente, né? Porque ele achou que ela era tão tola a ponto de acreditar nisso. Deus matou o primeiro, Deus matou o segundo, porque não tinha caráter, era pessoa ruim. Aí agora ele, com medo que morresse o terceiro filho, porque sabia que com certeza ia fazer a mesma coisa, mandou que ela fosse para a casa dos seus pais, para que quando aquele crescesse, casasse com ela. E ela foi sem dizer nada. Porque existem momentos que a mulher ela tem que estar em silêncio. Quando a mulher sabe. Tamar não questionou, não tinha como questionar e foi embora. E tinha um lado dele ter medo de perder o terceiro filho. Mas tudo aquilo era colheita, né? Da plantação dele com seus irmãos, com José. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timate, onde estava cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Irá, de Adulã, foi com ele. Quer dizer, depois de algum tempo, esse irmão de José, Judá, ficou viúvo. A sua esposa morreu e ele foi para outra cidade com seu amigo. Só que lá na cidade a vida preparava uma grande surpresa para ele. Nós vamos parar aqui, verso 13. Amanhã a gente vai dar continuidade e a gente vai ver o que Tamar, a nora dele, que ficou viúva, fez. Lembre que o primeiro marido dela morreu, era ruim. O segundo marido também não quis dar descendência a ela, morreu. E agora ela era viúva e não tinha descendência, morava na casa de seu pai. Aí ela soube que seu sogro estava ali onde ela morava. E amanhã a gente vai ver a atitude de Tamar. Lembre-se do tema. Só Deus é bom e mais ninguém. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ao jovem rico, quando ele disse, mestre, tu és bom. Né? Por que me chama de bom? Bom só é Deus. Porque nessa vida ninguém é bom. Nós precisamos cada dia buscar mais o Senhor. Nós precisamos cada dia ver e ouvir a voz do mestre. Porque é com a bondade dele que a gente melhora. É com a bondade dele que a gente respeita, que a gente muda. Porque é a graça dele que transforma a minha e a tua vida. Porque bom mesmo nós não somos. Lá em Isaías fala que a gente é germinho de Jacó. Quer dizer, verminho, no diminutivo. Além de ser verminho de Jacó, é assim que está lá, ainda diz que é no diminutivo. O verme não presta para nada. Mas o Senhor deu esse exemplo para a gente entender o quanto nós somos pecaminosas e pecaminosos, não é verdade? E esses homens fizeram coisas ruins na vida dessa viúva. Mas Deus sabe trabalhar. Não adianta fazer o mal, não adianta maquinar o mal, porque Deus, aquele que é bom, ele sabe, e o que é ruim, ele também sabe. Não é verdade? Para terminar hoje, em Provérbios 22:8, diz o seguinte: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Não adianta semear mal. Não adianta ter ódio, ter inveja das pessoas. Não adianta maquinar. Porque quem semeia maldade, a desgraça será castigado pelo seu próprio mal. Quer dizer, vai cair na sua própria cova. Não é sério isso? Temos que vigiar. Temos que lutar para respeitar o próximo. Temos que lutar para amar. Não adianta fazer o que os irmãos de José fizeram com ele. Veja agora o que Tamar, Judá, o quarto o filho de Jacó, estava passando. Perdeu 2 filhos, só tinha um. E os filhos eram mau caráter. Era colheita do que ele fez antes com seu irmão, junto com seus irmãos. Porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Deus conhece tudo. E nada fica escondido aos seus olhos. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.